Se você trabalha com equipes dentro de uma empresa, dentro de uma organização, provavelmente você já tenha tido problemas em delegar atividades. Pois é, isso não acontece única e exclusivamente dentro da sua empresa, dentro da sua instituição. Isso é algo que acontece na grande maioria das organizações quando não se utiliza uma ferramenta de gestão para minimizar essa dificuldade, que é uma dificuldade encontrada por parte de muitos profissionais. Hoje nós temos uma ferramenta chamada de 5W2Hs. Essa ferramenta ela também tem o modelo 5W1H e o 5W3Hs. O melhor a ser utilizado, a mais simples e que de forma visual, né, ela fica muito mais fácil para que todos compreendam, é o 5W2Hs, que é o que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. O 5W2Hs, ele tem aqui, ó, o que como um primeiro W, quem como um segundo W, onde como um terceiro W, porquê como um quarto W e quando como 5W. E os dois Hs sendo como vai ser feito e quanto isso pode custar, tá? Quero começar dando uma dica de trás para frente. O quanto vai custar, você pode substituir dentro da sua empresa por tempo. Por tempo. Quantas horas por dia nós vamos precisar para elaborar este projeto? Quantas horas por semana nós vamos precisar disponibilizar para a realização dessa ação? Então, não necessariamente você vai ter que atribuir um valor, a dispensa, um ônus de um determinado valor para a constituição daquela atividade. Muito bom. O 5W2Hs, assim como algumas outras ferramentas, ela pode ser utilizada de uma modelagem gestão à vista. É isso. Você consegue com o 5W2Hs determinar com a equipe de forma totalmente heterogênea como que nós vamos ter que realizar aquilo, trazendo uma distribuição de forma totalmente homogênea entre as pessoas, de acordo com as suas habilidades. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o seguinte: muitas vezes nós temos um monte de atividades para fazer e nós não sabemos quem é que vai realizar aquela atividade. Então é muito comum o 5W2Hs ser utilizado após a aplicação da matriz Guth. É isso mesmo, a matriz Guth é uma matriz que você trabalha gravidade, urgência e tendência, ou seja, prioriza as atividades. As demandas elas vão chegando, toda demanda é uma demanda, toda atividade é uma atividade, deve ser vista dessa forma, mas nem toda demanda, nem toda atividade ela é uma prioridade. E aí você precisa determinar a prioridade. Determinou as prioridades, aí nós podemos utilizar o 5W2Hs para distribuir entre as equipes de acordo com as suas habilidades, de acordo com as competências de cada membro, de cada setor dentro da organização, como que as atividades vão ser constituídas. Vamos pegar um exemplo aqui. O que tem que ser feito? Digamos que nós temos dentro da nossa organização, nós temos que fazer a conferência de um determinado setor, de uma determinada mercadoria, de um determinado produto, todos os dias. Então, eu vou colocar aqui como conferência. A conferência é uma atividade. O quê? Conferência. Nós temos uma outra atividade. Atividade de treinamento e integração. Então, nós vamos dividir entre treinamento e integração. Tá? Então, aqui eu coloquei só 3 atividades para ficar mais fácil para eu trabalhar com vocês. Vamos começar por a conferência. Nós temos que conferir ou as mercadorias, ou nós temos que conferir, de repente, os prontuários, ou nós temos que conferir as ordens de serviço, ou nós temos que conferir equipamentos, materiais, bombas, não importa. Conferência é atividade. Agora, quem vai realizar a conferência?
Uma dica que eu dou para esta ferramenta, não use nome. Não use o nome de uma pessoa, de um profissional. Não coloque lá, o Laércio é responsável pela conferência. Por quê? Porque se o Laércio for desligado, se o Laércio for demitido, se o Laércio foi migrado para um outro setor, se o Laércio foi promovido, se o Laércio foi para uma outra unidade, quem assume o lugar do Laércio pode não enxergar o nome dele ali e, portanto, não dar continuidade na realização da atividade. A ideia é, coloque o departamento, qual é o setor que vai ficar responsável. Então, a conferência vai ficar responsável o time operacional. Vai ficar o setor X. Você determinou quem é. É o setor X ou a equipe operacional, que vai fazer o quê? A conferência. Muito bem. Nós vamos para a terceira coluna. Onde? Onde vai ser realizada essa conferência? A conferência é realizada na portaria central. Não, a conferência ela deve ser realizada na portaria central e também dentro do setor Y. Não, a conferência tem que ser realizada somente no terceiro andar. Ok, onde? Lugar X. Você vai especificar onde vai ser realizado aquilo. Depois que eu determinei o que tem que ser feito, determinei quem é o responsável por aquela atividade, determinei onde vai ser realizado aquela atividade, nós vamos colocar o seguinte: por que tem que haver a conferência? Então foi determinado que é para minimizar custos. O motivo é, devemos conferir, fulano, beltrano, ou seja, o departamento Y deve conferir lá no setor X para minimizar custos. Agora, quando vai ser feita essa conferência? Todo dia 2 de cada mês. Quando vai ser feito? Todos os dias. Quando vai ser feito? No mês de janeiro. Quando vai ser feito? Então, o quando, ele é temporal. O quando, ele é totalmente temporal. Você pode colocar que ele vai ser feito de manhã, à tarde, à noite, de forma temporal, cronológica. Você pode determinar uma hora, mas o quando, ele está ali especificando. Como vai ser feita essa conferência? Digamos que, dentro da sua organização, o que nós vamos conferir, existe uma metodologia por trás. Existe uma norma regulamentadora. É de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, a ABNT. É de acordo com a APA. Eu não sei. Aqui no como é o passo a passo que o departamento, que a pessoa, que o setor ela vai ter que ter para fazer a conferência. Então esse como, ele vai ser o passo a passo que a equipe ela vai ter que ter. Porém, na última coluna, quanto isso vai custar? Digamos que nós não vamos onerar, nós não vamos pagar nada para ninguém, porque vai ser algo realizado pelo nosso setor, por um setor da empresa. Mas essa conferência faz com que ele gaste 1 hora do seu plantão, da sua rotina, da sua jornada de trabalho por dia. Então ele trabalha 5 dias na semana. Ele vai gastar 1 hora por dia. São 5 horas por semana. Ele trabalha 4 semanas por mês. Portanto, nós temos aqui 20 horas de trabalho, de atividade, de jornada que ele vai dispensar para fazer a conferência daquela determinada atividade, daquele determinado material, daquele determinado equipamento. Observe, quando eu tenho 5W2Hs preenchido, eu consigo ter muito claro, todos conseguem ter muito claro quem são os responsáveis por cada atividade. Eu consigo ter a claridade sobre, se eu tiver algum problema, por exemplo, passou pelo setor da conferência, chegou no meu setor, e eu percebi que não foi conferido. Eu não vou sair chamando a um ou outro, eu vou direto em quem? No departamento, no setor que é o responsável pela conferência. Vamos para um segundo exemplo. Treinar a equipe. Então, treinamento sobre
lavagem das mãos. Todo mundo que chega na nossa empresa tem que lavar as mãos. Só que nós utilizamos uma técnica diferente. Uma técnica implantada por nós, uma técnica criada por nós. Ou nós podemos utilizar a NR32. Nós vamos utilizar a NR32. Então, o treinamento para lavagem das mãos. Quem vai realizar esse treinamento? Ah, vai ser o Departamento de Saúde Ocupacional. Legal, eu coloco aqui, ó, Saúde Ocupacional. Os responsáveis são Departamento de Saúde Ocupacional. Onde vai ser feito esse treinamento? Nós vamos colocar aqui, no auditório. O treinamento vai ser feito dentro do auditório. Então, olha, treinar a equipe sobre lavagem das mãos. Quem? O departamento, o grupo de saúde ocupacional. Onde? Dentro do auditório. Por quê? Para diminuir taxa de infecção. Para diminuir ali a infecção cruzada. Não sei. Houve a determinação por parte de quem? Do coletivo. Nós observamos essa demanda, foi trazida essa demanda para nós. Depois, quando vai ser feito esse treinamento? O treinamento ele vai acontecer de janeiro de 2023 a julho de 2023. Foi determinado quando? Observe. O que tem que ser feito? O treinamento de lavagem das mãos. Quem vai fazer? A equipe de saúde ocupacional. Onde vai fazer? Dentro do auditório. Por que vai fazer? Para diminuir as taxas de infecção. Quando vai fazer? De janeiro de 2023 a julho de 2023. Como vai fazer? Seguindo NR32. Seguindo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Seguindo a APA. Não importa, nós determinamos isso. Quanto isso vai nos custar? Lembre, a saúde ocupacional, a equipe já está aqui. A equipe já faz parte desta empresa. Portanto, não vai ter uma oneração de salário, de dispensa de dinheiro. Mas nós vamos ter, por exemplo, 2 horas por dia, porque o treinamento requer mais tempo. Então, 2 horas por dia, 3 vezes na semana, eu tenho 6 horas por semana. Então, eu tenho 24 horas no mês. Então, eu coloco aqui 24 horas. Ou como pode ser que, de repente, eu tenha que contratar alguém de fora para treinar essa equipe. E aí nós já pesquisamos, e um profissional que venha dar um treinamento sobre lavagem das mãos, ele cobra R$5.000. Então, ok, nós vamos colocar aqui, R$5.000 é o valor de investimento dentro dessa determinada atividade. E assim eu faço, por exemplo, com a integração. Então, observe que o 5W2Hs nada mais é do que uma ferramenta que deixa totalmente à vista o que tem que ser feito dentro daquela empresa, quem vai fazer aquilo dentro da empresa, por que ela vai fazer, quando ela vai fazer, como ela vai fazer e quanto aquilo pode custar para a organização. Isso traz uma característica de pertencimento para todos da organização, aonde todos conseguem enxergar que eu tenho responsabilidade sobre o seu setor, que você tem responsabilidade sobre o meu setor, que juntos nós temos uma responsabilidade sobre o fluxo operacional da organização. Eu espero que você consiga utilizar este método dentro da sua equipe, dentro da sua empresa. E eu te espero para uma próxima aula. Até mais!